povo de Deus, Israel, seja a igreja, seja os gentios, né, aqueles que não acreditam no Senhor. Então há um desfecho histórico no livro de Apocalipse, livro da Revelação. Por isso ele cria essa dramaticidade toda. E além de ser um livro que tem muitas figuras, não é isso? Muitas alegorias. Então é um livro que nós temos que meditar no Espírito Santo com calma, devagar, né? E assim nós irmos nos alimentando da palavra de Deus. Uma outra coisa que eu tenho o hábito de dizer é que a palavra do Senhor Deus, a Bíblia, ela não é de particular interpretação, mas nós temos que ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não só o livro de Apocalipse, mas nenhuma parte das Escrituras nós conseguimos entender, conseguimos tomar posse para as nossas vidas. Agora, em particular esse livro, eu falo muito para os alunos que a Bíblia ela tem terreno firme. O que é terreno firme? Questões inquestionáveis. Nós podemos entrar em qualquer igreja do Senhor que nós vamos ouvir isso, que Jesus Cristo ele é o caminho, a verdade e a vida, por exemplo, João 14,6. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, João 3,16. Então nós vamos ouvir isso. Mas ela também tem alguns momentos que nós podemos dizer assim de meio movediço, não é um terreno bem firme, são linhas interpretativas, e é o que está acontecendo. Nós não vamos abordar nenhuma, nós temos a visão futurista, como antes já tem abordado, mas algumas pessoas levam para algumas linhas de pensamento. Então, são terrenos, eu costumo dizer que são meio movediços, nós temos que andar com cuidado, nós temos que meditar, temos que estar orando, temos que estar buscando mais e mais conhecimento para compreender, de certa forma, o que o Senhor falou. E existe uma questão que não tem base nenhuma, o que é aquelas palavras que a gente escuta aí fora, que nem base bíblica tem, né? É verdade? Então, tem esses três caminhos. Tem um terreno firme que qualquer cristão vai olhar e vai ver. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Qualquer cristão. Tem os movediços, que dependendo do lugar onde nós estejamos, nós vamos ouvir alguma linha interpretativa diferente. E tem umas questões que não são nem da Bíblia, mas que muitas das vezes o povo de Deus repete, como se fosse a palavra de Deus sem ser. Mas abordando tudo isso, nós vamos estar, eu gostaria até de mostrar, mas vamos começar lendo o Apocalipse capítulo número 10, vamos estar lendo juntos, e eu gostaria de mostrar as imagens para os irmãos, não será possível, mas na próxima vez, sexta-feira que vem, em nome de Jesus, nós vamos resolver essa questão. Apocalipse capítulo número 10, eu estou usando a Bíblia, João Ferreira de Almeida, né, revista e corrigida, que é normal nas Assembleias de Deus. Eu sei que tem várias versões, mas para nós nos alinharmos. Apocalipse, capítulo número 10, do versículo de número 1 ao versículo de número 11, versão corrigida. Diz assim a palavra do Senhor. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram e não os escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse, vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra, e fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele me disse, toma-o e come-o, e ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo.
E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Louvado seja o nome do Senhor, toda a honra, toda a glória, toda a majestade seja dado ao nosso Deus. Então, nós fizemos a leitura do capítulo de número 10 do livro de Apocalipse. Essa leitura compõe 11 versículos. Desses 11 versículos nós vamos estar falando e ver até onde nós podemos adentrar no capítulo de número 11. Mas com algumas coisas que tem que ser pontuadas aqui. Qual o tempo do capítulo de número 10? Estamos num prosseguimento. Amém? Paz? Estamos num prosseguimento, num estudo sistemático, expositivo. No capítulo número 9 nós já estávamos na grande tribulação. E o capítulo número 10 continuamos. Qual é o tempo? O tempo da grande tribulação. O livro de Apocalipse, ele deve ter sido escrito ali entre 64 e 70, né, da era cristã. E esse momento que está acontecendo, bom, o povo gentil, aquele que não conhece a Deus, Israel está na terra, né, e a igreja está no céu com o Senhor. E essa é uma profecia que iria acontecer. Qual o assunto principal desse capítulo? A revelação que esse anjo traz. Nós vamos tentar ver, ou quando a Bíblia dizer quem é esse anjo, ou as indicações que ela dá, e qual é a revelação. Qual é a revelação dele? Qual é a importância do falar desse anjo? O tema que nós vamos ver principal é o anjo falando. Esse anjo, que ele já começa a ser descrito não pelo nome, e também tem algumas variações de nome, e quem poderia ser esse anjo. Qual o objetivo dessa revelação? Primeiro eu entendi o tempo, Apocalipse. Qual o assunto principal e qual o objetivo dessa revelação? Por que o anjo entrega essa revelação ao apóstolo João? E quais são as figuras ou personagens descritos quando possível? Por que, irmão, quando possível? Quando a Bíblia se cala, nós devemos nos calar, não é verdade? E quando a Bíblia nos revela, é claro que a palavra do Senhor Deus nem sempre é revelada diretamente. Às vezes é revelada pelas circunstâncias ou pela descrição da pessoa. Nós vemos isso, Jesus fazendo assim, muitas parábolas, que parábolas não estão identificadas quem são as pessoas, mas pela descrição e pelos gestos, pelos atos, nós sabemos de quem se trata. Então esse é um dos objetivos que nós vamos estar abordando aqui com os irmãos. Bom, ele chega a citar aqui no tema sobre o toque da sétima trombeta, mas só vai acontecer no capítulo de número 11. Já se tocaram 6 trombetas, correto? No capítulo 9 foi a 6ª, aula passada. Nesse capítulo de número 10 não toca, não é tocado, mas já fala, olha, tem pouco tempo, vai tocar. E quando tocar, os segredos de Deus, os mistérios de Deus vão ser concluídos. Assim o anjo fala. E quando que nós vamos ver os acontecimentos dessa sétima trombeta? No capítulo de número 11. Bem provável, né? Na próxima sexta-feira, nós vamos ver o que acontece, qual é o desfecho. Mas Deus ali ele já dá uma preparação. Bem, o anúncio da profecia, qual o assunto, né, principal? O anúncio da profecia, dado pelo anjo, do versículo de número 1 ao versículo de número 4. Ele começa a descrever ali esse anjo forte. Mais à frente nós vamos tentar ver se a Bíblia revela quem é esse anjo. E vi um outro anjo forte que descia do céu, vestido com uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Vai descrevendo, nós vamos procurar na Bíblia. Não tem como nós lermos o livro de Apocalipse ou nenhum texto das Sagradas Escrituras sem comparar na própria Bíblia. Sem comparar a outros textos da Bíblia, para ver de quem está se falando. Antigamente, tinha-se o costume de dizer que somente o Novo Testamento é importante, né? Mas sem o Antigo Testamento, o Novo Testamento ele fica meio vazio. Muitas das profecias nós não conseguiríamos entender. Da mesma maneira, é no livro de Apocalipse. Se nós não conseguirmos entender o que o Senhor veio falando pelos profetas, pelos apóstolos, no decorrer da história com o seu povo, nós não vamos entender esse desfecho. Tem alguns livros, é claro, que são bem específicos, como Daniel, como Ezequiel. Nós vamos falar alguma coisa hoje também. Tem algumas citações que levam para isso. Como Mateus 24, é claro que esse desfecho, ele já vem sendo anunciado no decorrer da história com o povo de Deus. Isso é importante também nós frisar. Mas vamos lá. O anúncio da profecia. Esse anjo, aí no versículo número 1, descreve quem é esse anjo, diz como ele é e o que ele tinha na mão. No versículo número 2, tinha um livrinho aberto. E pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Já vai
descrevendo. Eu tinha até colocado, semana que vem nós vamos ver uma imagem, né? Que é legal a gente ver isso. Uma imagem de um anjo, procurei uma imagem com um pé na terra e um pé no mar, para nós visualizarmos. Agora, o interessante está aqui, ó, no versículo 3. E clamou com grande voz, como brama o leão. E havendo clamado os 7 trovões, fizeram soar as suas vozes. Bom, interessante. Ele clamou. Agora, o que esse anjo fala? O que esse anjo descreve? O versículo de número 4 vai dizer que é para nós, para o apóstolo selar, guardar parte do que ele viu e do que ele ouviu. Já traz um ensinamento interessante para nós. Por que é mandado selar se está escrito na palavra do Senhor? Nós temos que aprender isso, entender isso, que tem coisas que João viu, ou até o próprio apóstolo Paulo viu, e o Senhor Deus manda selar, ou Paulo diz que é coisas inefáveis. Mas aí tem um porquê, mas por que manda, né? Por que nós não poderíamos ver, ou ouvir, ou entender o que João viu naquele momento? Aí que nós temos que entender que nem tudo vai ser revelado para nós, ou vai ser revelado no momento oportuno. É uma questão que nós temos que aprender. Às vezes nós queremos compreender tudo. Jesus fala uma palavra para os discípulos no Evangelho de João, capítulo número 13, versículo 6, 7, ele fala, olha, o que está acontecendo é a ceia do Senhor, que ele está lavando os pés dos discípulos. Vocês não vão entender agora, mas mais à frente, há um tempo. Sela isso. Essa mesma descrição foi falada para Daniel no capítulo número 12, quando Daniel, ele tem aquela visão do futuro, as últimas semanas, as 70 semanas, ele vai falando, os últimos dias, e ali é falado que assim, olha, sela isso até quando? Até o último tempo. Por quê? Não é algo que Deus não queira revelar ao seu povo, mas não naquele momento. Não era para o apóstolo João deixar de escrito naquele momento. Mas o que ele deixou de escrito naquele momento? Isso aí é o que interessa a nós hoje. O que ele deixou nesse capítulo número 10, do que o anjo falou, que não foi selado, que nós podemos olhar para a palavra. Bom, versículo de número 6 vai dizer assim, ó. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, e o que nele há, e a terra, e o que nele há, e o mar, e o que nele há, que não haveria mais demora. Bom, no versículo de número 4 pede para selar. No versículo de número 5 mostra o anjo com um pé no mar e um pé na terra, simbolizando um domínio e uma autoridade sobre todas as coisas. Mas no versículo número 6 fala que assim, olha, o que está para cumprir vai se cumprir rápido. Isso é interessante, isso aí você pode dizer. Quando o apóstolo João recebe a visão de Deus, está falando que assim, eu tenho algo para fazer e vai ser rápido. O meu juízo vai vir rápido. Quando essas coisas começarem a acontecer, que coisas? Tudo que tem acontecido. A primeira trombeta, a segunda trombeta, todas essas coisas, vai ser rápido o desfecho. Isso é interessante, que ele está falando que assim, olha, eu tenho pressa, tem um tempo pré-determinado. É claro que Daniel já explicou isso claramente lá sobre as 70 semanas. E quando se fala de tempo, nós temos que nos aprontar. É claro que a igreja vai estar onde? No céu. Mas quem é que vai estar aqui? E para quem foi 70 semanas? O Israel de Deus. Então a gente vê uma palavra clara para Israel. Olha, tem que se ajustar. Que nós que temos essa visão futurista e cremos que a igreja do Senhor, ela está nas bodas do Cordeiro, ela já recebeu os galardões, ela está lá no casamento, e há algo sendo julgado aqui na terra, e Deus está tratando com o seu povo, que é Israel, e falando que assim, olha, isso vai se cumprir rápido. É claro que João não falou isso para aquele tempo, a Bíblia está aqui, e quando chegar esses fatos, estiverem acontecendo, da grande tribulação, isso também se vem para um entendimento para aquele povo. O povo que estiver vivendo esse tempo, ele também vem entender que vai se cumprir. Aí, irmãos, tragam outra coisa. Tudo tem um início e tem um fim aqui na terra. As coisas que Deus faz são eternas. Mas aqui na terra, tudo tem um início e tem um fim. Não foi isso que ele falou lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8? Eu sou o quê? Eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim. Correto? Ele está falando, aqui na terra não, a eternidade é para sempre, mas aqui tem um tempo. Aqui as coisas se acabam. E nós vamos ver muita questão de tempo só nesse capítulo número 10 aqui. Aqui as coisas têm um tempo para começar e um tempo para terminar.
Aqui as coisas, ela tem um tempo para começar, para se desenvolver e para terminar. Então isso é importante, nós frisarmos essa questão de tempo, e Deus ele está vivendo no Kairos, num tempo eterno, e nós estamos vivendo num cromo, num tempo limitado, a qual ele chama o seu povo, a sua igreja, e hoje nós estamos vivendo na plenitude da graça, que é claro que esse tempo vai passar também. Ele chama o seu povo e ele vai nos dando algumas incumbências, vai nos dando alguns propósitos para nós realizarmos, e sabendo o seguinte, olha, tem um tempo de se terminar, para você entrar na eternidade comigo. Da mesma maneira, o juízo que eu vou executar. Então isso é importante, mano. Nós não temos que usar uma palavra que é muito falada hoje, é procrastinar, deixar para amanhã o que nós temos que fazer hoje, nós temos que fazer. Mas isso é uma mensagem diretamente, a igreja vai estar no céu para Israel, mas nós estamos vivendo o tempo da graça. Nós temos que cumprir a vontade de Deus, nós temos que cumprir o plano de Deus, sem ficar saindo muito para outros capítulos, usando essa palavra, mas sem sair muito daqui, do capítulo número 10, nós temos que entender que nós, a igreja do Senhor, a igreja do arrebatamento, a igreja que aguarda o Senhor, nós temos que cumprir a vontade do Senhor Deus. Até porque essa palavra, que Apocalipse é uma revelação, foi dada para as igrejas, correto? Da época. Foi dada para as igrejas, o apóstolo João morreu no ano 100, foi escrito aproximadamente 64 a 70 no máximo. Nós vamos imaginar que as cartas rodavam, isso é fato, e todas as igrejas, né, já na Ásia, enfim, todo o povo, eles teve acesso. E durante a história, quantos tiveram acesso a isso? Que Deus ele tem um tempo para julgar todas as coisas, para derramar as taças da sua ira sobre esta terra. E ele é o justo juiz. Falava isso no seminário, o justo juiz, esse julgamento, né, é tão sério. Aí eu falava assim para os irmãos, Hebreus 4:12 diz isso, né? Ele é a palavra. Já tem quem julgue. Eu não vou julgar vocês não. Quem julga é quem? A palavra. Só que Hebreus 4:12 diz que ela é apta, né? Ela vai entender o nosso coração, as intenções do coração, ela é apta. Ela é apta para discernir tudo isso, a palavra de Deus. Né? E se nós entendermos pela Bíblia que o julgamento começa pela casa de Deus, Romanos vai dizer que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que é o Senhor. Aqui ele está tratando com Israel, mas vamos entender isso. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou o Senhor. Aí começa com quem? Primeiro, a igreja do Senhor. Nós. Então nós temos que estar... Tem texto bíblico para isso? Tem. Primeiro, o João fala isso. 1 João 4,17. Mas o tribunal de Cristo é para isso. Não é para condenação. Mas nós vamos ser o primeiro a passar. Depois vai vir o quê? Aí o povo de Deus passa, tem um julgamento das nações, mas na frente, lá eu não quero entrar, e vai ter o juízo do trono branco. Mas todo joelho vai ter que se dobrar. Então, mesmo quando nós vemos tratando diretamente com Israel, nós temos que entender que há um tempo para nós também, como igreja do Senhor, como povo de Deus eleito, de cumprir a vontade de Deus e ter uma vida santificada no Senhor. Então vamos lá. No versículo 5, como já foi dito, diz que esse anjo, a visão que ele tem, viu estar sobre o mar e sobre a terra, simbolizando, né? E levantou a mão até o céu, simbolizando todo o seu poder, toda a sua autoridade. Versículo 5 mostra isso. Quando nós falamos de autoridade, irmãos, tudo está nas mãos de Deus. Nunca saiu das mãos de Deus. O Salmo 24 diz isso, né? E Salmo 24, versículos 1. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Tudo é do Senhor. Aí no versículo 2 explica por que é dele. Porque ele criou. Se foi ele que criou, é dele. Todas as pessoas, todo o mundo é dele. Não tem nada que é de Satanás, não tem nada que é do mundo, não tem isso, não tem aquilo. É tudo do Senhor. Aí a Bíblia dá a resposta. Então nós temos que ter essa consciência. E nessa imagem, nesse texto, nesse versículo, mostra esse domínio, né, esse domínio sobre todas as coisas. Mas vamos seguindo mais à frente. Versículo 6, nós falamos no versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Algumas Bíblias vai estar mistério, como anunciou os profetas e servos. Esse fato, ele vem dizer que vai acontecer no capítulo número 11. No capítulo número 11 já vai acontecer esse fato da sétima trombeta ser tocada. Aí o que vai acontecer lá? Chega no capítulo 11, ele vai explicar, para a gente não ficar pulando, o que acontece quando toca. Então a mensagem, o tema principal,
que a gente vai ver aqui, né, o que chama atenção é a revelação desse anjo. O que esse anjo passa ali para João? Qual é a visão que ele passa? Ele passa de um evento que vai acontecer mais à frente, passa de uma situação que está acontecendo agora, que é o domínio de Deus sobre todas as coisas. Ele passa sobre a imagem de controle que Deus tem. E uma outra coisa muito interessante é esse livrinho, né, que está na mão do anjo, que vai ter umas várias situações de que livro é esse, mas nós vamos ler alguns versículos da Bíblia aqui para chegar próximo desse entendimento. A revelação do livrinho, ela começa no versículo número 8. Até aqui eu botei ele separado. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Bom, pediu para ele ir lá tomar esse livrinho. Antes de nós falarmos do livrinho, vamos tentar ver quem é esse anjo. Se a Bíblia revela, porque quando nós falamos tentar ver, parece achar, né? Uma coisa que eu falo assim, olha, não existe achar, não existe a minha opinião, vai existir o que a palavra de Deus diz. Eu acho isso, eu penso assim, eu falo muito isso lá na escola dominical, na igreja. Não, a minha opinião não vale. Eu tenho que ver o que o texto diz. Se o texto ele vai apontar para isso, aí sim eu posso desenvolver um pensamento. Se o texto não apontar para nada disso, eu não posso desenvolver um pensamento. Então, uma das figuras emblemáticas é esse anjo. Uns vão falar que é Jesus, esse anjo. Por que as pessoas falam que é Jesus? Pela descrição nós vamos entender. Vamos ler alguns versículos para isso. No versículo 10, no capítulo 10, no versículo 1 e 2, descreve mais ou menos algo parecido. Aí algumas pessoas levam para esse lado. Que ele diz assim, eu já falei uma vez, né? Que descia do céu vestido de uma nuvem. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. Irmãos, olha, eu quero que vocês façam do jeito que vocês têm acostumado a fazer. Hein? Levanta, fala. O evangelista falou para mim que é bem participativo. Então, vocês interrompem, falam. Mas vamos ler alguns textos para isso? Porque alguns acreditam que esse anjo é Jesus. Daniel, abra a tua Bíblia aí. Profeta Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 13. Eu não sei se outros leem, não sei. Eu quero que vocês continuem da mesma maneira, ou se sou eu mesmo, que sempre é o evangelista antes que está aqui falando. Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 13. Daniel, nas suas visões, nas suas orações, no seu momento, diz assim: e eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Qual foi a descrição que deu lá? No capítulo número 10, versículo número 1. Diz... Oi? Os irmãos entenderam? Amém? Daniel 7,13 é um dos textos que vai dizer isso, que Daniel está dizendo que nas suas visões, eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dia e fizera chegar até ele. Lá no texto que nós estamos lendo hoje, no capítulo número 10, vai dizer que descia do céu vestido de uma nuvem. Bom, então alguns já pegam esse ponto. Livro de Ezequiel, capítulo de número 1, versículos número 26 e 28. 26 a 28. O evangelista antes, ou alguém pode ler, para participar. Profeta Ezequiel, os profetas maiores. 28, né? Isso. Pode ler o 20, lê o 28, vê se vai descrevendo o 28. É do 26 ao 28. 26 a 28. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança do trono como de safira. E sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. Isso é 26. Isso, pode ler. E vi como a cor do âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos daí para baixo. E vi como semelhança do fogo e o resplendor ao redor dele. Versículo 28. Né? Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este
era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Então, o que eles dizem? Bom, em cima da sua cabeça, desse anjo, estava o quê? O arco celeste. Foi o que o evangelista antes leu no versículo 28. Porque até para a pessoa formar uma opinião, para nós chegarmos lá, ele tem que ter um texto, uma base bíblica. Está dizendo que esse anjo, ele está assemelhando na sua figura a imagem do nosso Senhor. Tem uma outra passagem bíblica bem conhecida, Mateus 17, Monte da Transfiguração, versículo de número 2. Mateus 17, versículo de número 2. Vamos ver o que está escrito lá. Alguém quer ler ou eu leio? Vamos lá. E transfigurou-se diante dele, e seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Seu rosto se resplandeceu como o sol. Descrito no Apocalipse 10 que, como é que era o seu rosto? O rosto era como o sol. E os pés como colunas de fogo, ou como latão reluzente, está no próprio livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 15. E os seus pés semelhantes a latão reluzente. Então, o que acontece? Pega-se toda essa descrição e dá-se a entender que esse anjo poderia ser o nosso Senhor ou uma representação do nosso Senhor. Mas antes de fazer essa declaração, isso são pontos de vista. Eu quero ler com os irmãos um versículo que eu sempre leio na igreja. Muitas das vezes quando eu vou pregar ou até ministrando estudo. Está no Evangelho de João 5, capítulo número 5, versículo número 39. Antes de nós formarmos quem poderia ser. Examinai as Escrituras, João, Evangelho de João, capítulo número 5, versículo número 39. Jesus está conversando ali com os fariseus, saduceus, com o povo, né? Ele diz assim, ó, examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Bom, então as pessoas, ou aquele povo, está examinando a Escritura, porque conta que nela terá a vida eterna, mas ela testifica do Senhor. Nós temos que entender que a nossa vida, ou seja, de qualquer representação que está sobre a terra, sobre a face da terra e sobre os céus, ela tem um objetivo, representar a glória de Deus, representar ao Senhor. Isso aí foi um objetivo que foi lá desde o começo. Por que o irmão está falando isso? Para nós não chegarmos a afirmarmos que esse é o Senhor, tudo vai apontar para Ele. Tudo vai apontar para Deus. Não só o livro de Apocalipse, mas o livro de Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o livro de Êxodo, os profetas, todos os livros históricos, os evangelhos, só tem uma finalidade, apontar para Jesus. E dentro desse contexto, eu vou explicar porque que eu estou dizendo isso e quem é essa pessoa, né? Ou quem poderia ser essa pessoa. Tem uma outra passagem, Colossenses, capítulo de número 1, a partir do versículo número 13, pode ler ou anotar, diz assim, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Agora o versículo 16 revela, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Quem é o anjo que aparece ali? Alguns vão dizer que é o nosso Senhor, baseado em alguns textos que nós lemos. Tem um novo comentário, do Novo Testamento, da editora Central Gospel. Eles vão dizer que não é Jesus. Aí eles vão dar também outros argumentos. O argumento que eles dão é que Jesus não é chamado de anjo no Novo Testamento. Um outro argumento que é citado é que Jesus, nesse momento, não estaria ali, né? Não estaria nesse episódio com João, quando esses fatos estivessem acontecendo. E eles acreditam não ser Jesus. E uma outra gama acredita que seja Jesus. Bom, a Bíblia, ela não revela claramente. As características apontam para ele. Quando eu leio esses dois versículos, eu quero dizer para os irmãos que necessariamente esse anjo pode não ser o Senhor. Por quê? Porque todos nós, sejam tudo que foi criado, como nós lemos aqui em Colossenses, está para representar Deus e representar o nosso Senhor.
A vida do evangelista Anderson, a vida dos patriarcas, a vida dos reis, foram para representar o Senhor. Em algum momento nós lemos textos de Davi que vão parecer que está falando do Senhor, sim, porque tem que parecer mesmo. Eu e você temos que parecer com Ele. E aí, chega-se esse momento, pelo esse entendimento, daria-se que esse anjo... e o argumento que foi dito que não poderia ser ele? Bom, se esse livro foi escrito aproximadamente 64 a 70, esses fatos vão acontecer. E existe um outro atributo de Deus que ele poderia ser representado ali e estar com a igreja, porque Jesus vai estar onde quando esse fato acontecer? Ele vai estar com a igreja, amém? Vai estar com a igreja nas bodas do Cordeiro. No período da grande tribulação, nós sabemos que os 7 anos vai ser o casamento, ele vai estar lá. Só que existe um outro fator. Nosso Deus, ele é onipresente, atributo de Deus. Ele poderia estar lá e poderia ser representado. Eu entendo claramente que como a Bíblia não fala quem é esse anjo, não deixa claro quem é esse anjo, nós não devemos ir além. Só estou colocando as possibilidades de ser. Tem alguns que vão dizer que esse anjo ele aparece lá em Apocalipse 18, quando chegar lá, a pessoa vai poder citar. E também esse anjo aparece. Eu sei que todos os anjos, todos os fatos, é bom a gente entender isso, para que não se crie, né? Às vezes a pessoa vai pegar um comentário da Bíblia lá, de estudo, vai dizer esse anjo é Jesus, esse anjo é Miguel, esse anjo é o anjo Gabriel, enfim, pode ser... Você pode encontrar isso em algum comentário, mas saiba de uma coisa, a Bíblia não relata, ela só dá as características que esse anjo tinha o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, tinha um arco da aliança, o arco celeste, simbolizando a aliança que ele fez com o homem lá em Gênesis, retrata isso, retrata que ele tem um poder e autoridade sobre essa terra, retrata que o seu rosto brilha como o sol, e isso daí já é o suficiente para a gente saber que, no mínimo, foi enviado por Deus para estar ali para representar ele. Isso basta, para a gente não criar heresia, né? Então isso é muito interessante. Mas, antes de nós entrarmos no livrinho, eu queria falar isso com os irmãos. Um outro aspecto interessante que acontece aqui, e entre várias coisas, nesse capítulo número 10, dentro da Revelação, é esse livrinho. Toma o livrinho. Mas que livro é esse? É o livro da vida? Que livro é esse? É a palavra de Deus? E vão surgir, porque nós estamos estudando um capítulo expositivo. Como eu falei aqui no começo, né? A igreja está de parabéns, porque as pessoas não gostam de falar Apocalipse expositivo, não é verdade? Não gostam de falar Apocalipse positivo. Ela gosta de pegar a parte que interessa, né? E a parte que seja de fácil interpretação. Porque não é uma questão só, irmãos, de nós estarmos debaixo da unção de Deus. Nós temos que também estudar bastante, conhecer todo aquele contexto, conhecer a Bíblia por completo e se expor. Não é isso, evangelista Anderson? Tem que se expor. Você tem que colocar os seus pontos de vista. E o mundo está querendo. Então, por isso que o mundo ele pega a parte da igreja e isso é para a igreja. Pega a parte do justo branco, aquele que não receber. Pega a parte do castigo e joga de Apocalipse. Pega a parte dos selados, né? E coloca. Você tem que estar com veste branca. E a gente não toca mais no assunto. Mas não é assim que as coisas funcionam, né? Tem toda uma história. Tudo que foi colocado aqui é porque é de importância para nós e nós temos que procurar entender e compreender. E sem deixar margem para heresias, sem deixar margem para dúvida. Porque a dúvida é a pior coisa que pode acontecer. A dúvida é o que? É Deus falar comigo e contigo. Jesus explica isso na parábola, né, do semeador. Mateus capítulo número 13, né? E nós recebemos a palavra do Senhor, mas nós duvidarmos da palavra do Senhor, nós recebemos com alegria e por algum motivo, por algum teólogo, por algum estudo ou por alguma circunstância, nós... realmente aquela palavra não era para mim, agora eu estou em dúvida, o que o Anderson falou, o que o pastor Luciano falou. Aí Mateus 13 vai dizer que o que fica na dúvida é o que fica à beira do caminho. Nós viemos aqui, e Deus fala que é assim, olha, vocês são meu lavado e remido, vocês vão estar na glória comigo. Quando vocês entrar pelos portais celestiais, quando a trombeta soar e eu arrebatar a minha igreja, e ela estará comigo, e ali não haverá choro, nem ruga, nem doença, nem nada. Aí daqui a pouco alguém fala que é assim, não, mas isso não vai acontecer. E se entrar a dúvida, eu tinha um passo para chegar até ali a porta e não cheguei. Em Mateus 13, Jesus explica a parábola do semeador. O que caiu à beira do caminho é aquele que recebe a palavra com alegria no coração, mas vem o maligno e arrebata o que está no seu coração. Ele não consegue terminar, mas nós fomos chamados para terminar, amém?
Vocês querem falar alguma coisa? Fala, pastor Luciano. Bom, vamos lá então. Um outro aspecto aqui que eu gostaria de tratar com os irmãos é sobre esse livrinho. A partir do versículo de número 9, né? Versículo número 8, é dada uma ordem, e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Bom, o livro não fala que livro é esse, mas já começa a dar algumas características. O livro está aberto. A palavra ela está revelada, não é nada oculto. Bom, a gente já começa a pensar sobre isso, sobre outros textos que nós vamos ler daqui a pouco. E tomei o livrinho, versículo 10, e tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Opa, já começa a esclarecer algumas coisas para nós. Está falando qual é o livrinho? Não. Então, o que nós temos que fazer? Para compreender quem é esse livro, ou para chegar próximo disso, nós temos que olhar para a Bíblia. Olhar para os textos sagrados, aonde há descrição desses episódios. Vamos ver alguns. Salmo 19, versículo de número 7. Salmo, livro de Salmos, 19, versículo número 7. Aqui está do 7 a 10 que eu botei, mas eu não quero uma... Salmo 19, versículo número 7. Vou ler o 7. Era do 7, 8, 9 e o 10. Mas eu vou ler o 7 e o 10 para nós trabalharmos e pensarmos nisso. Tem outros textos. Diz assim, ó: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a minha alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Vou continuar lendo, irmãos. A palavra é maravilhosa. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justamente. Agora, versículo 10 vai falar algo interessante, que é falado lá em Apocalipse 10, versículo 8 e 9. Diz assim: mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. O que é mais doce do que o mel? A palavra do Senhor, os preceitos do Senhor, os juízos do Senhor. Bom, nós temos lá uma indicação que quando o anjo falou para o apóstolo João, diz que assim, olha, na sua boca ele vai ser doce como mel. Já basta. Vamos ver outras passagens bíblicas para nós vermos que livro é esse. Já entendemos que a palavra do Senhor, ela é mais doce, a palavra do Senhor é perfeita, a palavra do Senhor é maravilhosa, a palavra do Senhor é mais valiosa do que ouro de Ofir, ouro refinado, a palavra do Senhor é mais doce do que o mel, amém? A própria Bíblia está dizendo isso. Salmo 119, versículo 3. Salmo 119, versículo número 3. Salmo 119, versículo 103, desculpe. 103. Vamos lá. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Bom, do que está sendo falado aí? As versões de vocês estão isso? Amém? Está sendo falado o quê? Da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é assim. E lá esse livrinho aberto, que foi dado ao apóstolo João, e fica fácil nós caracterizarmos isso, nós vamos entender ali na frente. Esse livrinho aberto está dizendo assim, olha, ela é mais doce do que o mel, na boca. Mas no estômago, na hora de digerir, é bom de se ouvir. Mas de se praticar, é bom de se ouvir muitas vezes. Mas se viver, é bom de se ouvir. Dá a tua face, deixa bater do outro lado. É bom de se ouvir, morrerão, serão muito açoitados por causa do meu nome. Se ouvir, às vezes, algumas coisas, é bom. Mas na hora de se viver, mas vamos continuar. Vamos ver um outro profeta maior? Nós temos que pegar outros livros. Jeremias, capítulo de número 15. Jeremias, capítulo de número 15. Versículo de número 16. Pode até pular, a gente anota, a gente prepara, pode errar alguma coisinha ou outra, mas vamos deixar sempre a Bíblia falar. Vamos lá? Jeremias, capítulo número 15, versículo de número 16. Diz assim: achando-se
as tuas palavras logo a comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração, porque pelo teu nome me chamo, o Senhor Deus dos exércitos. É uma coisa interessante, é claro que cada passagem nós temos que examinar contexto, né? E quando nós falamos de comer a palavra, e é relatado aqui, e nós temos, claro, consciência disso, é de uma maneira figurada. E o profeta Jeremias está dizendo que eu comi a palavra, eu me alimentei da palavra. O que vai nos dar triunfo no final é a palavra. O que vai nos julgar é a palavra. O que vai nos guiar é a palavra. O que vai nos renovar é a palavra. Então, bendito seja a palavra do Senhor, amém? É a palavra do Senhor. Então, nós temos que comer ela. E comer, aí é um sentido figurado, né? O que seria comer a palavra? Seria na parte da manhã eu só abrir o WhatsApp ou aquela mensagem bíblica, o devocional e dar uma lida? E talvez na tarde fazer isso. Eu não sou contra fazer isso não, deve fazer isso mesmo. Você dá uma lida lá, se você tem uma Bíblia no seu celular, no seu aparelho lá, você lê e já tem alguma coisa para você meditar, no mínimo, quando você sai de casa. No mínimo para você pensar naquilo, pensar naquela palavra. Você não vai ler só e não, tá bom, você vai pensar. Porque a palavra do Senhor, ela tem que ser o quê? A fé vem pelo ouvir a palavra de... Mas ela não, nós vamos só ouvir ela. Nós temos também que praticá-la. Não é verdade? Temos que praticar. Não seja só ouvinte, mas praticante da palavra. Temos que viver a palavra. Só isso? Não. Temos que ler e meditar. Não foi isso que Deus fala para Josué? Medita nesse livro dia e noite. Então quer dizer, poxa, eu tenho que ler, eu tenho que ouvir, tenho que ler, tenho que meditar, pensando. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir para a faculdade, alguma coisa. Nossa, que palavra, olha, estou meditando. Só isso? Não. Tenho que examinar. Estudar, ver esse negócio aqui, vou lá para profeta, vou lá, tenho que examinar. Isso daí é comer a palavra. Ouvir, ler. Não estou com vontade de ler. Não. A gente, às vezes, quando não está, às vezes estou sem fome, mas tu não come, às vezes, vou comer, vou dormir. Sem fome, estou com muita fome não, entendeu? Hora do almoço. Né? A gente fala para os filhos, né? Eu tenho 2 bênçãos lá. Tem um de 6, que é o Timóteo, e tem o mais velho, primogênito, que é o Filipe, que é de 12. Estou com fome não, tu vai comer assim mesmo, para você ficar forte. É a palavra de Deus, comer é isso. Então, hoje eu não estou muito afim de ler, não. Eu estou cansado, sei o que, leia assim mesmo. É só ler. Só que quando a gente chega no ponto de examinar, já é uma questão mais séria. Isso não é opcional, não. Examina. Não tem que aceitar, nós temos que pontuar. Seja livro de Apocalipse, seja Gênesis, falar isso aqui, nós temos que examinar. O Roberto, lá na nossa igreja eu falo muito isso, né? O pastor Cláudio Lima, o pastor Carlos Alexandre, não, são homens de Deus, bênção, mas eu tenho que dar uma olhada. Correto? E aqui da mesma maneira, o pastor Luciano, antes, todo mundo tem que dar uma olhada. Aí o apóstolo Paulo fala aos Gálatas o quê? Nem que eu mesmo venha um anjo do céu falar outro evangelho. Não, você tem que examinar esse negócio. Então, é um processo. Ouvir gera fé. Aí eu já vou começar a ler para me aprender. Aí eu já vou entrar no estado de meditar, correto? Praticar, examinar. Só isso com a palavra. Aí isso aí é um comer a palavra. Eu comi a sua palavra. Poxa, então eu estou cercado dela, estou ouvindo ela. Não serve só meditar. Nós estamos fazendo uma leitura da Bíblia anual. Não serve só quando vem num estudo bíblico, que nem esse, maravilhoso, aí sexta-feira. Não. Tem que ser o seu momento com o Senhor. De palavra, de devocional, de meditar na palavra, de buscar na palavra. Né? Senão, não conseguimos ver. Então, uma outra característica é essa. Agora que eu achei mais interessante, abre aí sua Bíblia, livro do profeta Ezequiel. Aí nós vamos ler 2 passagens, capítulo número 2 e capítulo número 3 de Ezequiel. Apocalipse, principalmente capítulo número 10, tem algumas coisas que nós tiramos, mas ele leva muito ao livro do profeta Ezequiel. No capítulo número 2, eu cortei alguns versículos aqui, mas vamos ler o versículo de número 9, 2, 9. Vamos lá. Então vi e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Não sei a versão de vocês, em algumas está o livrinho, e em algumas livrinho e rolos. Até em Daniel 12 fala isso, depende muito da versão. Eu estou usando a corrigida, né? Mas tem isso. Capítulo número 3, do versículo 1 ao versículo número 3, diz assim: depois disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca,
e me deu a comer o rolo. E disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo, que eu te dou. Então eu comi, e era na minha boca doce como o mel. Então, mais uma vez, o profeta Ezequiel, ele faz essa declaração, e lá no livro de Apocalipse, nós vemos essa declaração parecida desse livrinho, doce como o mel, mas a digestão, muitas das vezes, não era legal. E esses profetas sofreram muito para anunciar a mensagem para Israel. Como o povo de Deus, e principalmente aquele que está na linha de frente, hoje é um culto de estudo, mas nós sabemos, né, que há um propósito de missões, né, envolvido. Nós sabemos que não é fácil. Talvez no nosso Brasil ou no Ocidente nós vamos encontrar muita facilidade de falar desse rolinho, ou do livro, que chamava de rolo antigamente, mas do livro. Por quê? Porque é a facilidade. Ainda mais, né, no tempo que nós vivemos, que o sofrimento, essa dificuldade foi tirada, né? O pare de sofrer está aí. Então, a gente consegue com uma grande facilidade falar sobre isso. Agora, para essa mensagem para os profetas, e essa mensagem hoje na boca dos missionários que estão na linha de frente, dos países que são difíceis de pregar o evangelho, ou até alguns lugares do nosso país, se torna muito difícil, se torna amargo. Mas se torna amargo a ponto de você ser rejeitado pela sua casa, pela sua família, de ter muita confusão, não é pouca confusão, entre os de dentro da sua casa. Tem um livro, eu não tenho esse livro. Um amigo me emprestou, eu li, depois eu queria até ter, eu citei lá para os seminaristas, se você puder, tem PDF, é bom. É O Filho do Ramais, e para ele é muito difícil. Filho do Ramais, quem escreveu esse livro, o pai dele era o segundo na hierarquia do Ramais, o segundo, homem grande, né? E aí, nesse negócio de ir para o Ocidente, essa coisa de estudar o melhor, encontrou o evangelho, o que ele faz? O que acontece? Converteu. Aí tem que voltar quietinho, né? Voltou 1, 2, 3 vezes, volta para o Ramais, de repente, não podia mais voltar, porque ficou claro, evidente, a sua fé no Senhor Jesus Cristo. E lá as famílias iriam matar ele mesmo. Então, aquele livrinho, ou esse livro, é muito doce na boca, mas para viver numa circunstância dessa, ele se torna muito amargo. Mas não estou dizendo que nós também não padecemos as nossas dificuldades. Viver o evangelho, falar o evangelho, muitas das vezes é bem mais fácil, ou falar da palavra de Deus é bem mais fácil do que viver, nós sabemos disso. Correto? Então, essa é uma das descrições, né, que esse livrinho é entregue, né, esse livrinho é entregue ao apóstolo João, e o apóstolo João também vivia essa situação muito difícil. A igreja estava, nessa época, irmão, sob extrema perseguição. Esse período antes ali de anos 70, até Jerusalém ser destruída pelo general Tito, era extrema perseguição para o povo de Deus. Israel teve seus problemas depois, mas a igreja, tanto que era escondido, nós sabíamos disso, nós só vamos ter lá para frente uma certa liberdade, que também se tornou uma grande armadilha para a igreja. Mas isso é uma outra história, é uma outra questão. Então, é doce na boca, mas difícil muitas das vezes de digerir. A não ser se nós fizermos que nem muitos fazem, nós pularmos as partes que nós... Aí se torna algumas partes fáceis de digerir. Agora, viver integralmente é complicado. Vai abdicar de renúncia, vai abdicar de entrega. Mas quando é dado isso lá ao apóstolo João, é falado uma outra palavra interessante. Abre aí, continue, está com a sua Bíblia aberta, no versículo número 11. Eu já sei de tudo isso, que é difícil pregar o evangelho. Há uma dificuldade enorme se falar do evangelho, todos nós sabemos disso. O apóstolo João também sabia disso. Mas no versículo número 11, é dada uma outra ordem. E ele disse-me, importa que profetize outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Porque o apóstolo João está tendo essa visão, está tendo esse encontro com Deus, mas ele vai voltar para a realidade. E continue falando dos dias derradeiros, continue falando de tantas coisas, já vai chegar, mas importa que profetize outra vez. Isso é maravilhoso. Temos que falar outra vez, temos que orar outra vez, irmãos. Não é isso que fala lá em Tiago? Tiago vai falar do profeta Elias. Uma mensagem interessantíssima. Ele vai falar que era homem sujeito como nós, às mesmas paixões.
E ele orou, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Mas o que ele fez? Ele orou outra vez. Pregue outra vez. O apóstolo João, depois dessa visão, desse encontro que você está tendo comigo, volte e fale outra vez. De novo, fala outra vez. A povos, línguas e nações. Aí nós temos que aplicar isso nas nossas vidas, correto? Na minha e na sua. Eu já falei com meu vizinho, eu já falei com meu pai, já falei com não sei quem. Fala outra vez. Ora outra vez. Vou falar o quê? Que o tempo está próximo do fim. Que Jesus está às portas. Que ele vai vir buscar um povo santo, lavado e remido. Falar o quê? As palavras do livrinho. Falar o quê? As palavras que é maravilhoso, é doce como mel. Mas falar a verdade, sabe, irmão? Mas tem luta, tem perseguição, tem dificuldade, porque se eu falando mentira, aí vai se tornar o quê? Uma cristandade fraca, como já teve em muitos períodos da igreja. Porque nós anunciávamos só a parte do mel, e não falávamos da parte amarga. Aí vinha a parte amarga, a pessoa não aguentava, você não me falou isso? É verdade? Você não me explicou essa situação? Vai lá e profetiza outra vez, João. Vai lá e fala para as igrejas. Vai lá e fala para o povo. O fim está próximo. Estou voltando. Aí tem toda a característica, é claro. Estamos falando do capítulo 10. Mas tem toda a característica. Só no capítulo 10. Fala que eu tenho todo domínio. Tenho domínio sobre todas as coisas. Fala que eu tenho uma aliança, simbolizando esse anjo com o arco da aliança, que eu fiz lá com Noé. Eu tenho uma aliança com aqueles que querem entrar em aliança comigo. É isso que ele está dizendo. Tem que profetizar outra vez. Ah, mas estão querendo matar a gente. O apóstolo João não falou isso, mas já estão na dificuldade. Ah, não sei o que, vai lá de novo. Já pensou? Eu já sou o último dos apóstolos, né? Estamos, muitas das vezes, irmãos, é uma mensagem, isso aí é para Israel. Ó, eles vão estar lá, passando esse momento da grande tribulação. Nós vamos estar no céu, mas para chegar lá, para estar lá na graça, para estar na borda do cordeiro, ainda tem um caminho estreito e apertado que nós temos que passar. E essa palavra serve para nós. Da mesma maneira que Deus exorta o povo dele, Israel, ele exorta a sua igreja, como ele exorta as nações a buscarem a ele. Exorta as nações a terem uma comunhão com ele. Ah, mas eu não quero, outro não sei o quê, vão me injuriar, vão falar que eu sou chato. Não é o momento de falar. Como não é o momento? É uma coisa interessante, né? Abre aí tua Bíblia, por favor, 2 Timóteo, capítulo número 4, versículo 1 a 5. Alguém pode ler? Para ajudar? 2 Timóteo, capítulo número 4, versículo número 1 ao versículo número 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exorte, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Até o 5? Não, só até aí, tá ótimo. Então, a palavra de Deus ela tem que pregar a tempo e fora de tempo. Tem que ser anunciada. Aqui nós estamos falando do período da grande tribulação. Mas antes disso, ela tem que ser anunciada. O apóstolo João veio e continuou anunciando. O apóstolo Paulo, escrevendo ao Timóteo, exorta a nós continuarmos anunciando. Mas e lá na grande tribulação, que também é bem interessante, né? E lá, vamos supor, nós anunciamos e temos que anunciar, e a igreja vai anunciar, porque se nós não clamarmos, as pedras clamarão. O propósito vai se cumprir, isso é domínio. A questão é, Roberto, você quer estar ou não? Eu estou te dando a oportunidade, Roberto, de ser a minha igreja e participar disso. Ah, eu não quero, Senhor, mas sabe de uma coisa, vai acontecer. Tudo isso que está descrito. Até essa grande perseguição, até essa grande agonia, que vai ser a grande tribulação, até o suar da trombeta, vai tudo acontecer. Aí vem uma questão, tu imagina isso no período da grande tribulação. Aí, essa palavra, no período da grande tribulação, até essa palavra lá, depois que a igreja foi, ela vai gerar salvação. Porque a palavra de Deus gera salvação. Isso já foi falado lá em Apocalipse 7. No Apocalipse 7 vai dizer que viu uma grande multidão, não é isso? A visão dos mártires. Porque lá vai ser uma dificuldade maior. Mas nós estamos vivendo na graça do Senhor Deus. Com todas essas dificuldades que lá no Oriente se vive, né?
O Espírito Santo nos guia, nós gostamos muito de louvar o Senhor e tem que ser assim mesmo. Jesus, meu guia eu gosto muito desse louvor, né? Amigo e protetor, e nós entramos, glória a Deus, sem força, sem violência, que graça maravilhosa. Mas nesse período da grande tribulação, uma dificuldade enorme, porque a igreja do Senhor, lavada e remida, estar com o Senhor na glória, aí vão ter os selados, anuncianos, é uma outra história que já foi falada, eu não quero muito ficar tocando no que já foi falado, ou o que vai ser falado, e mesmo assim vai convencer muitos, e Apocalipse 7, isso aí é uma passagem, diz que muitos, quem é essa multidão? De onde vieram? O Senhor sabe, vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Porque, irmãos, nós temos que entender uma coisa, só tem um caminho para a salvação, Jesus Cristo. Seja em qualquer época, antes dos patriarcas, antes da igreja, tempo da inocência, seja o que for, em qualquer época, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí tem uma outra coisa muito interessante também. Bom, se é Jesus Cristo que salva, liberta e cura e vai fazer tudo isso, fez antes, vai fazer na grande tribulação, está fazendo agora, e é Ele que vai fazer. Quem é que vai convencer? A Bíblia também diz, quem é que convence? O Espírito Santo. Ele convence, João, Evangelho de João, capítulo número 16. O homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí tem uma questão, abra sua Bíblia aí rapidamente. Só para falar desse livrinho, que é interessante, 2 Tessalonicenses. Falo isso pelos textos da Bíblia. 2 Tessalonicenses, capítulo número 3. Eu nem anotei isso. Mas veio meu coração. E nós estamos no estudo, né? Então nós vamos... 2 Tessalonicenses, capítulo número 3. Deixa eu ver aqui. Segunda carta do apóstolo Paulo, Tessalonicenses, capítulo de número 3. No demais, irmãos... Fugiu esse versículo... Eu quero falar aqui, irmãos, do Espírito que opera. 2 Tessalonicenses ou 1 Tessalonicenses? 2 Tessalonicenses. Capítulo número 2. 2 Tessalonicenses, segunda carta do apóstolo Paulo, Tessalonicenses, capítulo número 2. Versículo de número 7. Diz assim: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Aí vai falando todo engano, que vai levar o povo ao erro e etc. É interessante nós analisarmos esse texto. Bom, em toda a época, e nessa passagem que nós lemos em Apocalipse 10... que o anjo manda o apóstolo João continuar profetizando, e no tempo da grande tribulação haverá salvos, Apocalipse capítulo número 7 diz isso, o convencimento também não muda, é pelo Espírito Santo. Só ele pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, quando nós falamos assim, o Espírito Santo vai ser retirado, isso é complicado, escatologicamente. Se o Espírito Santo for retirado, quem é que vai convencer o homem? Não, a palavra de Deus. Então, nós temos um problema aí, né, de hermenêutica, de exégese, de escatologia, de tudo. Porque, então, o Espírito Santo ele foi dado para convencer. Agora, o que é tirado, nesse momento, quem é tirado e vai começar a acontecer esses fatos? Biblicamente, pelo que nós estamos decorrendo aqui, pelos fatos. Isso aí é questão de nós olharmos e analisarmos a Bíblia e você pontuar. Não, eu tenho que examinar isso aí. Quem é que é tirado e que começa a acontecer essas coisas na terra? Um que é tirado de 2 Tessalonicenses. Quem é que é tirado? A igreja. A igreja é tirada. O ministério de intercessão, o ministério profético da igreja é retirado. Aí o Espírito Santo ele está antes da graça, do tempo da graça. O Espírito Santo ele está antes dos patriarcas. O Espírito Santo está antes da igreja. Ele está sempre atuando. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo de número 1, que ele estava sobre as faces do abismo, habitando. A Bíblia vai dizer que chega no tempo do patriarca, ele está. Só que no tempo da igreja, ele é derramado. E nós somos cheios do Espírito Santo, amém? Ele é derramado sobre a igreja, com dons e maravilhas. No período da grande tribulação, vai haver conversão.
A palavra vai ser pregada e o homem precisa do mesmo caminho, do convencimento, só que com dor. Porque seria uma coisa injusta, né, irmãos? Se hoje nós, ser humano, caído, nós não temos força para nada. Se nós estamos de pé, é por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se nós hoje estamos, o meu sacrifício não vale nada se não for o de Cristo. A primeira pessoa que o Senhor Deus vai querer ver, o que é a pessoa de Cristo na minha e na tua vida, lá no céu, amém? Então, como é que na grande tribulação eu vou valer alguma coisa? Eu continuo sem valer nada, é o sangue de Cristo, é o poder de Cristo. E como na grande tribulação eu vou conseguir cair em si por mim mesmo, o homem não cai em si por si mesmo. Se o Espírito Santo de Deus não nos revelar, se o Espírito Santo de Deus não nos colocar de prontidão, se o Espírito Santo de Deus não colocar tudo assim, agora você fala, nós não entraríamos por essas portas e não levantaríamos a mão. A nossa atitude é só falar que assim, eu creio no que o Senhor está me falando. Por favor, pastor. Naquela passagem de São Lucas, capítulo 16, verso 19, Lázaro, o mendigo Lázaro e o rico, logo depois que os dois passam para a eternidade, o rico começa a querer mandar uma pessoa ressuscitar e ir à terra. E aí Abraão fala, olha, lá eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Aí ele fala, não, pai Abraão, mas ainda que se o morto ressuscitar e for lá, eles vão crer. Aí pai Abraão, olha, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que um morto ressuscite. Ou seja, o convencimento é do Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Amém, glória a Deus. Olha só que participação maravilhosa. Isso aí, é bem abordado. Sabe por que é bom a gente falar isso, irmãos? É bom, e o pastor Salomão trouxe um versículo aqui bem explanado, né? E é bom nós falarmos sobre isso, para nós entendermos que nós vamos depender de Deus sempre. Nós estaremos na glória, amém, igreja? Nas bodas do Cordeiro. Mas nós temos que entender e falar, e Israel vai ter que precisar disso. Ninguém cai em si por si mesmo. Se Deus não estender a mão, nós só temos que dar um passo na direção do Senhor. Primeiro Ele nos chama, não fosse vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Agora eu não te obrigo. Eu não obrigo. Eu não obrigo ninguém a entrar pelas mansões celestiais. Eu coloco a situação, eu desfaço o engano, a mentira, eu coloco os meus profetas, João tem que vir, vai profetizar, seja um profeta, coloco meus profetas para anunciar, para quê? Para que continue falando a verdade. Agora, obrigação não obrigo ninguém a nada. Aí seria o livre-arbítrio, né? Você não é obrigado. Você tem que vir por livre e espontânea vontade. Você tem que compreender, quando você olhar para todos esses textos, você olhar para a minha palavra, que eu te amo. E eu quero o melhor para você. Mas aí vai gerar o quê? Uma questão de confiança. Eu tenho que confiar no Senhor. Tenho que confiar na sua palavra. Maravilhoso. Roberto, quando nós falamos a questão que o Espírito Santo se retirará, né? Esses pontos de vista que existem sobre isso, né? Já estudamos sobre essa questão. Parece que ele não vai atuar mais. É verdade. Parece que acabou, ele não atua mais e assim, o homem vai cair em si por si próprio, uma coisa que é impossível, à luz das Escrituras. Verdade. Então existe o segundo ponto de vista, que ele vai falar, ou o primeiro, enfim, independente de quem escreveu o primeiro ou o segundo, que ele vai dizer que a atuação dele será como no Antigo Testamento. Né? Mas ele vai atuar. Isso. E vai atuar. E tem o ponto de vista que fala que ele não vai ser retirado, e tem o ponto de vista que fala que ele vai ser retirado. O importante é que, como você acabou de simplificar, o homem não cai em si por si próprio. Alguma atuação, ou ficando ou não ficando, eu entendo que ele vai ser, a atuação dele vai ser igual no Antigo Testamento. Mas a atuação dele vai existir no convencimento, com Apocalipse capítulo 7 em diante vem dizendo. É verdade. Eu achei isso um ponto importante nós abordarmos nisso, porque acabou tudo e aí nós estamos lendo o Apocalipse, está dizendo que a pessoa está sendo salva. Eu já vi duas questões em relação a isso. É um estudo, né, e participativo. Primeiro, você vai se salvar você morrendo, você vai ter que dar a tua vida. Ué, mas a minha vida está valendo agora? Depois de rejeitar toda a mensagem, já não valia, né? Porque o que vale para nós, a Bíblia vai dizer em Romanos 3, 23, com todo respeito a todas as pessoas, mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados de Deus. Todos pecaram. Se não fosse o pacto, se não fosse a expiação de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nos trazendo uma aliança, nós não estaríamos perto, não teríamos como chegar. É verdade? Agora tu imagina, nós montando isso, mas já foi falado
que você vai pagar com a sua vida. Não, irmãos, vamos explicar isso. Você pode até morrer lá pela perseguição, mas continua sendo o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado, amém? Isso tem que ficar claro. Nós podemos até assim, poxa, Senhor, me perdoa, eu quero o Senhor, mas nós temos que entender que o Espírito Santo ainda continua nessa atuação, senão se torna um problema grave para nós. Desde quando Adão pecou, Deus é que teve a iniciativa de chamar Adão e se aproximar do homem. Verdade. E nunca foi o homem se aproximar de Deus depois do pecado. Tanto é que ele se escondeu. É verdade. E aí Deus teve que chamar e perguntar onde estás. E aí teve aquele diálogo com ele. Então, mostrando mais aí. E mesmo assim, ele não reconheceu. É verdade. Ele não reconheceu. Ele sempre botando a culpa em cima de outras pessoas. E assim é um ser humano. Ele sempre quer botar a culpa em cima de outra pessoa. Ele está chateado, né, por causa daquela pessoa. Ele está fazendo isso aqui porque aquela pessoa fez isso. Sempre assim. E nunca ele reconhece que é ele que está fazendo as coisas erradas, é ele que está chato, é ele que está assim. É verdade, o reconhecimento, e isso é uma base, irmão. Isso é o caminho da salvação. Olha, começa o ministério de João Batista. Qual era a mensagem que estava nos lábios de João Batista? Já falamos isso. Arrepende? É difícil falar, arrepender do quê? Você e eu, nós somos pecadores, pecamos, irmãos. Saímos na natureza, agora em Jesus Cristo, nós somos nova criatura. E a pessoa que não conhece Jesus, pode estar vindo através de um Facebook, precisa do caminho do arrependimento. Todos nós precisamos, nós temos que falar isso. Aí, começa João Batista, vem Jesus Cristo, qual é a primeira palavra? Arrependei-vos. Eis que é chegado o reino dos céus. O que é isso? Mudança de atitude, largar essas boas práticas. Não, que a culpa foi da mulher, que a culpa foi do chefe, a culpa foi do pastor, a culpa... Rapaz, arrependei-vos. Lembra Davi e Saul, está claro em relação a isso. Passou a plenitude dos tempos. Primeira palavra, pregação de Pedro, Atos capítulo número 2. Aí aquela pregação maravilhosa, versículo número 37 vai dizer que o coração deles compurgiram, ficaram contritos, ficaram imaginando, e agora o que faremos? Versículo número 38, o que Pedro faz? Arrependei-vos. Primeira coisa. A resposta que Deus estava esperando de Adão é o que eu falo sempre, assim, em termos, né, de palavra. Romanos capítulo 10, verso 9. Se com tua boca confessares. Verdade. Então o que mais Deus queria de Adão é confissão. Confissão. Confissão de quê? Do que você errou. De que você é o culpado. Aí depois vem. Confessou, depois, em teu coração, crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, creio em Jesus Cristo agora para a remissão de pecado. Glória a Deus, aleluia. O juízo vai vir, irmãos, mas nós temos que seguir esses caminhos. O que está acontecendo aqui é Deus mostrar um caminho que já vai se repetindo. O pastor citou, antes citou, e estava citando a Bíblia. O que está acontecendo em Apocalipse é um desfecho de várias e várias situações que Deus já vem explicando. É por isso que ele está falando que assim, mas continue falando do livrinho. O que eu tenho que selar, que foi falado lá? O que tem que estar selado, está selado. Isso são coisas para aquele momento. Importa saber agora que, olha, eu tenho domínio e continue falando da minha palavra. Continue falando da minha palavra. E a palavra completa, nós podemos falá-la pela metade. É arrependimento, é entrega, é eu errei. E depois de crente, se aquele disser que não tem pecado é mentiroso. Só que nós temos o trono da graça, nós não vamos viver pecando. Cristão não vive pecando, o texto diz isso. Aquele que vive no pecado, ele não está em Cristo, mas ele erra. Ele comete erros, não é verdade? Só para definir, evangelista Roberto, agora só para definir essa parte que ele comeu o livro, primeiro se tornou mel na boca dele, depois se tornou fel. Então, a interpretação aí seria que mel é aquilo que você sente prazer em fazer as bênçãos de Deus, ou receber as bênçãos e praticar a palavra. O fel é aquele que você tem que estar levando o juízo através daquela palavra, que ela tem bênçãos e ela tem juízos também. Verdade. Então, seria essa interpretação em termos geral. É muito interessante isso, ainda mais na boca de profeta Ezequiel, até do apóstolo João. Né? Mas vamos embora, que foi direcionada para ele e automaticamente para a igreja. Mas principalmente os profetas do Antigo Testamento, e a qual nós citamos algum aqui. Vocês imaginam a dificuldade, irmãos? Imagina a dificuldade daqueles homens. E anunciar para a casa de Israel. Porque uma coisa é nós sairmos daqui e falarmos para o pecador, olha, você precisa de Jesus, se arrepender. E falar para nós mesmos, para o nosso altar, olha, é complicado, é complicado. Verdade. Por isso que ele fala assim, olha, mas aquele que julga a si mesmo,
quando nós estamos julgados pelo Senhor, somos julgados por Ele para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, Verdade. quando a gente fazemos um julgamento, se nós julgássemos nós mesmos, não precisa ser julgado. Então ele fala sobre a gente julgar com a justiça que é de Deus. É verdade. Porque a nossa justiça é falha. Então, julgar assim, não, eu realmente estou errado, eu estou fazendo coisa errada. Eu preciso de Deus para poder sair desse estado. Quando você faz esse julgamento seu, aí você não vai ser julgado pelo mundo. Mas quando você é repreendido pelo Senhor, você é repreendido para não ser condenado pelo mundo. Deus nos repreende porque a nossa justiça às vezes não é igual a dele, para nós mesmos, ou para o nosso filhinho, ou para o nosso parente, é diferente para outra pessoa. Aí Deus vai, então peraí, aí te repreende para você não ser julgado com o mundo e também ser perdido com o mundo. É verdade. Mas que se torna, como o pastor falou, se torna amargo, se torna amargo. É uma situação complexa, mas tem que ser feita. Porque quando está mandando profetizar, é isso. Não só as coisas boas, né? Nós estamos vivendo um tempo aqui, irmãos, de bastante juízo. Essa questão de pandemia toda já traz isso à nossa mente. Juízo de Deus, julgamento de Deus, uma série de coisas que as pessoas imaginam. Está se aproximando. Estamos vivendo um tempo de juízo. Ah, estamos na graça hoje? Sim, mas Deus está apontando para frente. Pô, o ser humano em si, ele já é doutrinado a olhar para frente. Até determinado ponto. Não é isso? Nós temos nossos filhos, que a gente vai falando que assim, olha, você cresça, você estude para que amanhã você tenha alguma coisa. Você cresça, você estude, olha, você seja um obediente para que amanhã, então é doutrinado a olhar para frente. Só que o homem natural, ele só consegue olhar até a essa vida. O homem espiritual, ele consegue olhar para a eternidade. Deus está mandando a gente olhar para a eternidade. Olha para a eternidade. Está mandando a gente exortar as nações a olhar para a eternidade. Porque o homem natural, ele vai falar o quê? Das coisas da terra. Então, essa mensagem desse livrinho, essa mensagem que é agradável, como já foi falado, até certo ponto, essa mensagem que nós temos a tendência de escolher o melhor, essa mensagem que a parte dura, muitas das vezes, é complexa de se falar mesmo, correto? Dependendo ainda para quem seja, mas quando fala de se profetizar, nós temos que fechar esse versículo, esse capítulo, com esse entendimento. Não só que Deus tem um domínio, não só que todas as coisas vão acontecer, mas que tem que ser profetizado, tem que ser anunciado. Aí o apóstolo João vai enviar a carta às igrejas. O capítulo de número 11, nós vamos só adentrar nele, que pela hora é um capítulo até maior do que esse, né, como havia tratado com antes. Vocês podem estar falando, irmãos, pelo amor de Deus, é capítulo 10, vamos estar falando, vamos estar indagando, enfim, colocando posições para que nós venhamos estar extraindo o máximo. Nós nunca vamos extrair tudo de um texto. Presta atenção, nós nunca vamos extrair tudo de um texto, mas vamos tentar extrair o máximo. Mas o capítulo número 11, e aqui fala de missões, só fechando o 11, fala de missões. Né? Eu até botei aqui uma imagem e tinha que lembrar disso, né? Que o antes falou, esse versículo 11 aqui também lembra o quê? Missões. Anunciar, profetizar é missões, é anunciar o evangelho, é anunciar a palavra de Deus. O capítulo de número 11, ele vai do versículo 1 ao versículo de número 19, né? E tem também o seu tema central, vou estar lendo aqui alguns versículos com os irmãos. Qual seria o assunto desse capítulo? Ainda estamos aí já, né, adentrando a segunda metade da grande tribulação, já estamos avançando, estamos na grande tribulação ainda. Qual o assunto desse capítulo? Vai falar das duas testemunhas, que é muito interessante isso. Isso é uma das questões que vai falar. Vamos ver se conseguimos tocar. Vai falar também de se medir o templo, nós vamos ler os versículos, né? E vai falar do soar da sétima trombeta, que ele já havia falado lá no capítulo 11, que o anjo havia revelado que ela seria anunciada. Então, o capítulo número 11 vai dizer, basicamente, esse é o assunto, os temas principais que vai permear o capítulo número 11. E nós vamos ver também qual seria esse objetivo, né? E alguns personagens que estão aqui. Mas vamos ler a Bíblia, pelo menos até o versículo de número 14. Vou estar lendo, que é uma das coisas que nós falamos que ela tem que ser lida, né? Então, diz assim: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1266 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará. E os seus inimigos, devorará os seus inimigos. E se alguém quiser
fazer mal, importa que assim seja morto. Esta tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que viram. E ouviram uma grande voz do céu que dizia: subi cá. E subiram ao céu, e a uma nuvem, e os seus inimigos viram. E naquela hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. E é passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. Louvado seja o nome do Senhor, pelo menos até o 14, nós vamos estar falando. Na verdade, esse capítulo vai até o versículo de número 19. No versículo de 15 ao 19 vai estar falando da 7ª trombeta. E vamos conversar um pouco sobre essa questão, vamos falar bem expositivamente sobre essa questão. O assunto, vamos ver pelo menos 3 assuntos. A medição do santuário, que é tratada. As 2 testemunhas, que também dá margem para uma série de questões. E a 7ª trombeta. O que vai tratar nesse capítulo 11 será isso. Então vamos tentar ver o que a Bíblia nos diz. Primeiro, ele já começa no versículo de número 1 e versículo de número 2, falando sobre medir o santuário, o santuário de Deus. Vamos ler uma passagem aqui, Ezequiel, que nos leva também, muito parecida, capítulo de número 40. Vou ler só alguns versículos, vou separar alguns versículos aqui. Profeta maior, Ezequiel. Ezequiel é aquele livro de profeta maior, em que tem muitas figuras de linguagem, muitas questões que claramente são de difícil entendimento. Não é fácil entender o livro de Ezequiel, mas com a palavra do Senhor Deus, escolheu uma parte para nós lermos, a restauração das câmaras, a restauração do templo. Vou ler do 40 ao 42, ele vai tratar dessas questões do templo, mas eu vou ler do 41, versículo 1. Só o versículo 1, que esse livro aborda lá. Para você estudar claramente, para você fazer uma análise com calma, você pode pegar os capítulos 40, 41 e 42 em casa, para fazer aquela examinada, entender qual é a relação que tem com essa passagem de Apocalipse 11, que vai nos lembrar. Versículo 41 diz assim, então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de uma banda e 6 côvados de largura da outra, que era a largura do tabernáculo. Vou ler mais à frente. E a largura da entrada 10 côvados, e os lados da entrada 5 côvados de uma banda e 5 côvados da outra. Também mediu seu comprimento de 40 côvados e a largura de 20 côvados. E entrou dentro e mediu o pilar da entrada, 2 côvados, e a entrada 6 côvados e a largura da entrada 7 côvados. Aí, nesse capítulo 41, e o 40, 41 e 42, ele vai dando toda a descrição da medida do templo. Quando nós chegamos lá, no livro de Apocalipse, essa leitura que nós fizemos, no capítulo de número 11, ele vai falar também de nós medirmos o templo. Mas, olha só, atenta para essa parte aqui, no versículo 1. Foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou um anjo e disse, levanta e mede o templo. Quando ele fala isso, ele vai nos levar para uma das referências lá de Ezequiel, de Deus. Aí ele pede especificamente o altar e os que nele adoram. Vamos medir o templo, o altar e os que nele adoram.
São 3 questões que é falada só no versículo número 1. E o versículo número 2, deixa de fora, é o átrio dos gentios. É o povo que não é Deus. Eu quero primeiro tratar com o povo de Deus. Antes dele falar que assim, você não mede ali fora, não. Mede quem está dentro. É claro que é uma palavra primeiramente direcionada à nação de Israel, como está acontecendo aqui, que a igreja está no alto, mas isso vai servir para nós também. Bom, Deus, ele chega nesse determinado momento e pede para medir o santuário. No Novo Testamento, o santuário de Deus somos nós. Deus, ele faz morada em nós. Eu não habito em templo feito por mãos de homens. Deus está aqui porque nós estamos aqui. A cruz do Calvário, ela nos trouxe esse caminho. Ele passou a morar dentro de nós. O Evangelho de João, capítulo número 14, diz, né, que aquele que me ama, versículo 21, guarda os meus mandamentos. Não é isso? Aí o versículo 23, aquele que me ama, eu e o Pai viemos, vamos fazer morada nele. Passamos a ser o templo de Deus. Essa casa é o templo de Deus, porque os adoradores estão aqui. Porque nós estamos aqui, o quê? Para adorar o Senhor Deus. Então isso é importante saber. Estou fazendo essa analogia do templo, a qual Deus quer tratar com Israel, mas sempre fazendo uma aplicação para nós. Bom, aí ele vai e fala isso, ó, o povo de Deus. Num texto, eu quero ler algumas passagens com os irmãos. Abre aí, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 16 e 17. Só para trazer para a gente também essa medição. Depois nós vamos ler Efésios 2, 19 e 22. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo número 3, versículo 16 e 17. Primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo número 3, versículo 16, bem conhecido. Bom, lá está mandando medir, tratando com Israel, e aqui eu quero trazer uma referência para nós fazermos essa comparação. Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Uma pergunta, né? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Bom, no Novo Testamento, já traz para a gente. Ali ele está falando de uma situação que ele está tratando com Israel. A casa de Israel teve problemática durante o grande tempo da sua vida. O povo de Israel, ele sai do Egito. Nós conhecemos isso, uma geração. Essa geração que viu todos os sinais do Senhor, nós sabemos que pereceu no deserto por causa de incredulidade e de não confiar no Senhor. A segunda geração, ela adentra a terra prometida, liderada por Josué. Jesus, que é ele que vai nos guiar à terra prometida. E a terceira geração, já nos livros de Juízes, já não conhecia mais a Deus. Está habitando a terra prometida. Então essa terceira geração, depois dos livros de Juízes, já não conhecia. Nós vamos ver no tempo dos profetas que a casa de Deus está sob julgamento, está sob medição. Por quê? Porque está longe do propósito do Senhor. Não adianta nós ficarmos só olhando que os profetas de Israel haviam abandonado o Senhor, que os reis de Israel, muitos haviam se corrompido, e Deus ele está trazendo juízo para Israel. No tempo do fim, ele vai estar tratando com Israel na grande tribulação, vai estar tratando com o seu povo, porque eles vão receber o falso Messias, eles vão ter que ser apertados para reconhecer, né? E o contexto vai dizer tudo isso, mas nós temos que trazer para nós, como santuário de Deus, que mais que nós fazemos isso espiritualmente hoje, o contexto é o mesmo. Porque senão só falaria de Israel, só trataria com Israel e não entenderia que eu, como templo de Deus, eu tenho que ter uma vida santificada. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E é essa questão que vai impedir o julgamento, até que o próprio pastor Salomão falou aqui, se eu examinar a mim mesmo. Agora, como templo de Deus. Porque o julgamento começa por nós. É interessante, Romanos 8, versículo 1, nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus e andam segundo os seus caminhos. Então, tu está falando que assim, mas o tribunal de Cristo não é para condenação, e não é mesmo. Mas só que até chegar lá, nós temos que ter uma vida santificada no Senhor, senão nós vamos entrar no mesmo erro de Israel. Vamos entrar no mesmo contexto de Israel. Nós vamos entrar na mesma situação de Israel, que é de ser rejeitado pelo Deus verdadeiro. Então, a ideia é que você vai falar, olha, vamos medir. Vamos pegar uma cana de medir, vamos fazer esse contexto com Israel, que está passando isso aqui, olha, está errado. Essa situação está errada de Israel, como os profetas falaram. Agora nós, como igreja do Senhor, temos que viver isso. Por favor, pastor. Então, agora, sobre essa passagem aí de capítulo 11, isso quer dizer que agora, nesse momento,
ele está sendo medido porque ele vai ser pisado pelos gentios, Isso. vai ser castigado por aquilo que rejeitou Jesus e também pela sua, como é que está a sua situação espiritual, igual Sodoma. Israel está afastado. Israel está totalmente afastado. Tanto que Israel só volta para Deus no final da grande tribulação. Né? E assim mesmo é pelo Espírito, porque Pelo diz que Espírito. receberam um espírito de clamor, né? Não tem como. Sem o Espírito, que nem já foi falado, não tem como se converter. Com todo o aperto que vai haver. É claro, irmãos, que no meio sempre vai ter alguém que desperta, um ou outro que desperta. Deus está tratando com a sua nação. Está tratando com o seu povo. No meio há um despertamento, um ou outro. Opa, esse não é. Já está lá sentado o anticristo onde não devia estar. O Israel está recebendo, achando que ele é o Messias, está vindo. Uma série de coisas acontecendo. Quando começa a marca, quando começa uma série de coisas, vai deflagrar, e nós estamos entrando para a segunda parte, já estamos na segunda parte da grande tribulação. Uma perseguição ferrenha sobre Israel. Então, quer dizer, olha, esse medição é um juízo, vocês vão ser encurralados, mas vai. Todo Israel será... Romanos 11 vai dizer que aquele que invocar o Senhor será salvo. Israel vai se dobrar diante do Senhor. Mas estamos falando de uma grande tribulação. Quando eu trago isso para o apóstolo Paulo falando, porque o arrebatamento ainda não teve, da mesma maneira que ele tratou e está tratando lá em Apocalipse 11, vai acontecer lá, nós temos que passar por esse fim primeiro. Nós temos que passar por esse caminho primeiro. E entender isso para a gente. Porque senão fica parecendo que é só com o povo de Deus, Israel. E para a gente, não, a gente já está na glória. Não é assim, nós temos a nossa prova hoje. Nós temos que ter uma vida santificada hoje. Quando eu falava com o Anderson, eu falava, a minha grande preocupação é nós não contextualizarmos só Israel e esquecermos que nós também estamos na mesma situação. Como? Na mesma situação de caminhar e viver uma vida de santificação com o Senhor. Tanto que aí esse versículo que eu vou ler agora, carta aos Efésios, capítulo número 2, versículo de número 19... Carta aos Efésios, capítulo número 2, versículo número 19. Assim que já não sois estrangeiro nem forasteiro. O apóstolo Paulo está explicando, né? Os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Assim já que não sois estrangeiro nem forasteiro, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus. Olha só que maravilhoso. Como família de Deus... Como Israel, muitas das vezes, recebeu a lei do Senhor, a palavra de Deus, eu também tenho que andar. Eu quero trazer isso para que nós não viemos andar o quê? Não viemos entrar em juízo, nós viemos andar em quê? Em conformidade com o Senhor. Isso é importante, nós entendermos isso. Nós já sabemos como o Senhor julga. Deus é o mesmo. Nós não sabemos como o Senhor ama. Nós não sabemos como temos que andar. Então, esse versículo, essa passagem está falando que assim, agora... complicou. Usando uma palavra, né? Eu quero que você meça. Agora complicou. E deixa o ato que está fora do templo. Não meças. Porque foi dado às nações. Conforme o pastor já falou no versículo 2. Foi dado às nações. E pisarão. E cercarão Israel. Vão cercar Israel. Vão entrincheirar Israel. Isso tudo por quê? A gente tem que entender o porquê disso. Pela rejeição ao Messias. Pela rejeição ao Senhor. Pela rejeição ao plano e projeto original de Deus. Nós não podemos rejeitar o projeto original. Se ele fez isso, o apóstolo Paulo fala, sempre fazendo esse link, com os ramos originais, imagine com os enxertados, trazendo o quê? Uma reflexão à igreja, que nós temos que andar o que é arraigado com o Senhor. Eu tenho o hábito de dizer para os irmãos, falar que assim, irmãos, como deve ser um obreiro de Deus? O obreiro de Deus, pega o manual. Não, irmãos, leia. O obreiro de Deus, em que Deus aprova, já está na Bíblia. É só a gente ler, tem que ser assim. Como deve ser uma família, um marido, um homem de Deus? Não, o homem de Deus, não, irmãos, é só ler o texto lá, está dizendo que assim, bem-aventurado o homem que tem meu Senhor, tem que ser assim. E a mulher tem que ser assim. E o filho tem que ser assim, obediente. E assim, não, já está tudo aqui, planejado. Eu não preciso inventar mais nada, é só eu pegar o que está aqui e falar. Qualquer assunto, qualquer questão. E como não ser rejeitado por Deus? Como não entrar em juízo com Deus? É só viver debaixo do amor de Deus. Como que eu tenho que viver debaixo do amor de Deus? Tendo uma vida santificada, cuidando desse templo que ele habita aqui, que é sagrado. E se eu destruir, vai fazer igual fez com Jerusalém, com Israel. Não é isso que nós lemos ali no versículo número 17? Ele é santo. Se vocês não cuidar dele, eu vou destruir, vai ser destruído.
Então isso é importante que começa no capítulo número 11, essa entrada começa um momento de muita dificuldade para o povo de Israel. Porque a falsa paz ainda consegue levar, mas vai entrar um momento de muita dificuldade, por amor de Deus, um momento de muito juízo. E o povo de Israel sabe o que é passar dificuldade. No decorrer da história, foi um povo que muitas das vezes tem o holocausto que está aí, teve as guerras, teve ser entregue para a Babilônia. Aplica isso para a gente, irmãos. Aplica isso na nossa vida. Não, a gente vai ser entregue. Poxa, tem a orquestra lá na igreja, ela toca. Aí eu falei já para o maestro lá, eles tocam o Lamento de Israel. Toda vez que toca aquele hino, vem essa coisa na minha cabeça. Não era para ser assim. Está entendendo, povo de Deus? Não é para ser assim. É para ser como? É para me ser na presença. Por mais que de vez em quando escute uma palavra que não seja agradável, por mais que de vez em quando escute algo que vai de confronto ao meu querer, à minha vontade, não é para ser assim. Não é para ser os filhos de Deus serem pisados pelos gentios. Quer ver uma passagem grande que fala sobre isso e retrata claramente? Sansão. A Bíblia vai dizer do Mateus 5, Jesus está falando do sal da terra, e vamos fazer esse link e nós vamos seguir aqui antes de terminar, pelo menos iniciar as duas testemunhas. Mas quando ele fala o sal, nós somos, o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal for insípido, não tiver sabor, não serve para mais nada, a não ser... Aí tu imagina um nazireu ser chamado, está na vontade de Deus, aí perde o sabor. Aqui está dizendo que os gentios vão pisar na cidade santa. Vamos pegar essa Sansão, ter mais sabor. Para que Sansão serviu, hein? No final... Ele entrou na galeria dos heróis da fé, ele reconhece o Senhor. Mas o que ele serviu? Serviu para alegrar para os filisteus, para ser pisado. Quando eles davam as festas lá no templo de Dagon, traz Sansão para nós nos divertirmos com ele. Nós, nem Israel, nem igreja, nem ninguém foi chamado para ser divertimento para o mundo. Nós não fomos chamados para ser pisado pelas nações. Nós fomos chamados para ser um modelo de povo de Deus, lavado e remido. Nós fomos chamados para ser um modelo, para inaugurar mais e mais ali a cidade santa como a igreja do Senhor. Nós fomos chamados para ser um modelo, para influenciar quem está aí fora e olhar, para o projeto original que Deus deu para Israel e o projeto original que ele deu para a igreja e falar que assim, eu quero seguir esse modelo, eu quero ser esse modelo, amém? Pode falar, irmão, se quiser falar algo, pode falar. Então a cidade santa ela vai ser por 42 meses. Vai ser um período de muita tribulação. Quando nós tocarmos ou anunciarmos aqui o toque da sétima trombeta, nós vamos ver outras coisas acontecendo. Nós vamos ver a perseguição, se Deus permitir, aí já provavelmente não será eu, mas a mulher e o dragão, essa fuga, esse momento de dificuldade está acontecendo, vai acontecer com Israel, sempre aplicando para a gente. E nós somos perseguidos todos os dias, irmãos. Todos os dias. Todos os dias nós somos tentados a fazer alguma coisa que seja contrária ao propósito de Deus. Porque se eu não fizer essa aplicação na minha vida, eu vou me excluir, não. Mas todavia maior é o Senhor. E eu falava com os irmãos, 10. Eu falava com os irmãos, Satanás, tem um livro de A.W. Tozer que ele diz, Satanás considera o Senhor. Glória a Deus. Satanás, aí A.W. Tozer diz, Satanás considera o servo que Deus usa. Então, se ele sabe que essa igreja aqui é uma igreja que estuda a palavra de Deus, e ele sabe disso. Ele sabe que é uma igreja que tem seminário, que tem homens envolvidos com a palavra, desde o pastor da igreja, a seminarista, a jovem. Aí o que ele vai dizer? Como é que ele vai atacar? Ele vai parar de atacar? Não. Ele vai continuar perseguindo. Mas ele já vai o quê? Tentar distorcer. Ele não pode chegar aqui e falar qualquer coisa. No meu e no teu ouvido, porque ele sabe que eles não vão aceitar, mas vai distorcer. Se lança daqui abaixo. Foi dado ordem aos teus anjos para que te sustente. Ei, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Eu conheço a palavra, louvado seja o nome do Senhor. Olha só, se tu prostrado me adorares, te darei tudo isso. Para trás de mim, Satanás, também está escrito, somente ao Senhor Deus adorarei, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que estar atentos
para nós não entrarmos nesse juízo. O único julgamento que nós temos que passar, e nós vamos passar, irmãos, todos nós, é do tribunal de Cristo. E todos nós hamos de receber galardão para a glória do Senhor. Amém? Alguém quer falar? Vamos lá. Versículo número 3. Agora isso é bem interessante, mas eu acredito que na sexta-feira que vem, Deus permitindo, nós podemos conversar bastante sobre isso, sobre a sétima trombeta. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1266 dias, vestidos de pano de saco. Bom, isso é bem interessante nós falarmos. Essas 2 testemunhas, a Bíblia, como nós falamos do anjo, foi falado aqui, como nós falamos do livrinho, a Bíblia não descreve claramente, objetivamente, quem são as 2 testemunhas. É claro que, eu já ouvi falar que foi isso, já ouvi falar que foi alguém, já ouvi falar que foi isso. As pessoas têm um determinado ponto de vista bíblico para defender isso. Mas a Bíblia não diz quem são 2 testemunhas. Bom, nós estamos tratando aqui com o povo de... Aí você vai fazendo a eliminação. Tem uma característica, vestida de pano de saco. Aí no versículo 4. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Zacarias capítulo número 4 fala dessa descrição. E se alguém quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então, essas testemunhas têm grande autoridade, estão diante de Deus. Aí nós vamos ver alguém falando, isso aí é Elias e Moisés. Isso aí eu quero abordar. Alguns vão falar isso. Outros vão falar que é Moisés e Enoque. Da onde as pessoas tiram isso, ou da onde há um ponto de vista em relação a isso? Alguns defendem esse ponto de vista devido a, principalmente, Moisés não ter sido encontrado o corpo dele, isso é uma das situações. Elias, ter subido, num redemoinho junto do Senhor, não passaram pela morte, ou Moisés passou pela morte, mas não foi encontrado. Então, alguns vão dizer que são eles. Um aspecto interessante que eles falam de Elias, e a Bíblia não diz, nós temos que nos calar. Eles falam que essas 2 testemunhas estão diante de Deus. Eu acho essa passagem interessante, que Elias, 1 Reis 17, ele fala, perante cuja face do Deus estou. Durante esses dias não choverá segundo a minha palavra. As pessoas falam assim, Elias tinha autoridade, Eu não sei, ele tinha autoridade, mas ele já tinha uma questão ali, ele está perante a face de Deus. Quem está perante a face de Deus, irmão, vai refletir o que Deus quer, amém? Então essa autoridade já não é totalmente dele, vinha de Deus. Mas nós vamos lendo 1 Reis 17, 18, aí quando ele tem lá o Monte Carmelo, quando chega a 19, Elias quer morrer. Aí ele vai para o deserto, nós vamos citando os versículos, mas está lá em 1 Reis 19, vai para o deserto, quer morrer, o anjo dá uma comida para ele. Quando o anjo fala que assim, olha, come essa comida, vai até lá o Monte Horebe, vai se encontrar com Deus. Quando ele chega lá, no Monte Horebe, o que Deus fala para ele? Que fazes aqui? Ele está dentro de uma caverna. Aconteceu algo entre 1 Reis 17 e 1 Reis 19, que no 1 Reis 17 ele está perante a face de Deus. Exemplificando aqui essa oliveira. No 1 Reis 19, ele nem sabia, Deus falou, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui nesse lugar? Aí ele vai e conta a história toda, Parece que ele havia saído de perante a face de Deus. Já queria morrer, já queria mudar o plano. Isso é interessante, de estar perante a face de Deus, essas 2 testemunhas. Eu não estou dizendo que é Elias, não, e nem creio. Mas é interessante de estar perante a face de Deus. O que acontece? Que nós saímos diante da face do Senhor. O que acontece que Deus está falando por minha boca hoje, e isso aí nós temos que trazer reflexão, e amanhã eu estou fazendo algo, Deus, o que você está fazendo, Roberto, com a sua vida? O que você está fazendo com esse caminhar? É bom trazer isso à reflexão, antes de nós entrarmos nessas 2 testemunhas, mais a fundo, que é uma das características dessas, porque elas estão perante a face do Senhor. Elas são boca de Deus. Isso é mais uma característica para identificar. Se Deus não falou quem é, nós não precisamos falar quem é, mas precisamos saber o seguinte, temos que estar perante a face do Senhor. Temos que ser uma boca de Deus. Aí uma outra questão, temos que ter autoridade. Nós temos autoridade, amém? Eis que vos dou poder e autoridade.
para pisar serpente, escorpião, nada vos fará dano algum. Lucas 10, versículo 19. E vós, Atos capítulo número 1, e vós sereis minhas testemunhas. Aí, olha só como é que vai abrindo o leque. Deus está falando com o povo dele, fiel, com o representante deles. Mais à frente nós podemos até desenrolar isso, colocar algumas possibilidades. Uma outra coisa só para abordar, para nós já começarmos falando, Deus permitindo, na sexta-feira que vem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e as vencerá e as matará. É interessante. Só vai acontecer coisa na vida dessas testemunhas quando acabar o testemunho. Quando acabar o projeto de Deus. Na minha e na tua vida como testemunha de Deus. Sempre aplicando. Só vai acontecer alguma coisa quando Deus falar que assim, olha, agora você vem para mim. Como está escrito aqui, ó, sobe para cá agora. Porque você combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. E antes disso, não vai acontecer, porque eu tenho todo o domínio sobre a tua vida, eu tenho todo o domínio sobre as minhas testemunhas, eu tenho todo o domínio sobre aqueles que são meus porta-vozes. Você pode dar um glória a Deus? Isso é importante nós entendermos que essas testemunhas estão em ambiente hostil, têm autoridade, estão perante a face do Senhor, e elas estão também debaixo de lamentação. No versículo número 3 diz, estão vestidas de pano de saco. Por quê? Por toda a situação que está acontecendo com Israel, com o povo de Deus. E nós temos que nos lamentar. Muitas das vezes, quando nós ouvirmos e temos ouvido muitas coisas que acontecem até com o povo de Deus, a igreja, não é porque não vigiou. Não, temos que nos lamentar, temos que chorar com isso. Temos que ficar triste com isso. E pedir, Senhor, entra com o seu poder. Porque aconteceu com A, B e C, talvez não tenha vigiado, a gente não sabe os caminhos que levam. Isso é importante nós frisarmos isso. Para atacar pedra já tem muita gente. Nós temos que clamar e falar, é muito triste isso. É muito triste isso que aconteceu com o rei Saul. É muito triste que tem acontecido muitas das vezes no meio da igreja. É muito triste até que vai acontecer com Israel e tem acontecido com Israel no decorrer dos séculos. É muito triste. Por isso estão se vestindo num tom de lamentação, num tom de tristeza. Mas mesmo assim, com essas vestes, continuam tendo autoridade, continuam falando e continuam estando perante Deus. Amém? Aí, esse testemunho ele vai terminar, né, e só para nós pesquisarmos ou lermos também para a semana que vem, quando falou que assim, no versículo 7, e nós vamos ler esse versículo de novo, esse versículo aqui, mas diz assim, quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e as vencerá e as matará. Bom, essa questão traz também sobre as testemunhas, que quem são essas testemunhas? Sabe por quê? Aí eles falam que são Elias e Enoque. Nós vamos trabalhar isso. Por que Enoque? Enoque andou com Deus, Gênesis capítulo número 5, versículo 22 a 24, e foi tomado para si, não morreu. Todo homem teria que morrer. Então, alguns defendem esse ponto de vista. Elias foi levado na carruagem de fogo. Fala que Elias representa os profetas e Enoque representa o quê? O homem, independente de Israel, antes, no tempo da inocência, o homem que vai morar com Deus. Isso é uma outra questão que nós vamos trabalhar outro versículo, mas basta saber que Deus está aguardando as nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, as palmas louvam o Senhor. Eu retorno a palavra ao pastor Salomão. A paz, meus amados. Muito maravilhoso estudo, né? Quanto mais a gente aprende,